Se você já chegou ao final de uma campanha de D&D, é muito provável que ela tenha se encerrado de uma forma épica e memorável. E sim, a gente sabe, embora a graça mesmo do RPG é a história que a gente conta, os personagens e tudo mais, não dá pra negar. Os vilões e monstros que a gente enfrenta no caminho são a parte fundamental para nos trazer esse êxtase, esse clima tão da hora de jogar esse RPG. E o livro dos monstros possui alguma das bestas, criaturas, monstruosidades mais épicas para você fechar a sua campanha com chave de ouro e torná-la inesquecível. E hoje, no Rotina de Mestre, eu irei te apresentar algumas que são excelentes para o nível avançado para uma campanha de D&D 5e. Conheça elas logo depois da nossa vinheta. Saudações a todos, eu sou Caio Bonfalari, eu sou ator, engenheiro, um mestre muito sádico de RPG e sejam todos vocês que estão me assistindo muito mais do que bem-vindos e bem-vindas ao Rotina de Mestre. Pessoal, esse aqui é mais um daqueles vídeos de lista que eu adoro fazer sobre algum tema e que eu percebi aqui nos comentários, nas curtidas, no engajamento, que vocês também gostam. Então peguei um tema que eu adoro falar, que é aberração, é monstro, é desafio, e trouxe aqui para vocês numa espécie de ranqueado. Lembrando, esse vídeo aqui é basicamente uma parte 3 de outros 2 vídeos que eu fiz, falando sobre algumas criaturas de nível baixo e de nível médio para sua mesa de D&D. Eu tô deixando eles aqui na descrição para vocês depois irem darem uma conferida. E como todo vídeo ranqueado aqui no canal, eu tenho algumas regras que serão necessárias para a gente se habituar aqui legal, tá bom? O primeiro, os monstros dessa lista estão presentes apenas no livro dos monstros de 2014. Isso é para evitar, tipo, Caio, por que você não colocou a Tiamat? Por que você não colocou o Strade? É só livro básico, tá bom? E o segundo, isso aqui é para aventureiros de nível 17 para cima. Não coloca pro seu grupo de nível 10, eles não ganham e é só TPK certo, não tem desafio nenhum, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro nosso primeiro monstro da nossa lista, tá bom? Para abrir aqui o nosso ranqueado, vamos falar primeiro dele, o Titã Celestial, o Empyreano. Esses titãs são basicamente filhos de deuses superiores dos maiores planos celestes de D&D e pode ser o boss que você precisa para encerrar a sua campanha, principalmente se ela tem essa temática mais de anjos, demônios, algo divino. Eu sou profeta, abre a boca e dá glória. Esse é basicamente um titã de emoções, ele faz com que elas transcendam o seu corpo e comecem a afetar o ambiente ao redor. Ou seja, ele pode trazer muita felicidade, muita alegria, muito amor à região em si, mas também pode trazer muita fúria, ódio e agonia. O clima pode mudar, tempestades podem surgir, vulcões podem entrar em erupção, da mesma forma que florestas inteiras mágicas podem brotar do simples nada. Em regiões onde eles estão, alguns peixes podem sair do lago e caírem assim à vontade nos barcos de pescadores, trazendo muita fartura e alegria para vilas e cidades inteiras. Eles basicamente não entendem, não compreendem o conceito de morte, porque mesmo que eles morram, eles são ressuscitados por divindades, pelos deuses em si. Seja uma divindade benigna, igual o Empyreano, ou uma divindade maligna, caso ele tenha sido corrompido. E como são criaturas do final de campanha, eles precisam saber se defender. E pode ficar tranquilo, eles não apenas sabem, como são muito bons nisso e vão fazer você se sentir um completo inútil. Amigo, deixa eu jogar também. O jogo é sério. Olha pra isso aí. Eu sou humilhado no meu vídeo. Possuem nível de desafio 23 e atributos elevadíssimos, podendo conjurar magias de até 8º círculo. Mas eles são bons mesmo é no combate corpo a corpo, é na porrada, entendeu? Ele empunha um gigantesco martelo que ele usa para acertar os inimigos com suas mãos gigantescas enquanto seus olhos brilham e eles soltam raios com as demais, assim, sabe? Aí não bastasse tudo isso, ele possui a fatídica, a desgraçada daquelas 3 resistências lendárias no dia, só porque ele quer passar no teste, além de ações lendárias para equilibrar o confronto. Ações essas que ele usa para te bater mais.
A minha dica de mestre para você que for utilizar um Empyrean em sua mesa é: coloque-o comandando outros anjos e titãs menores, para ter mais dificuldade e ele não ser o foco total da mesa. E é claro, maximize os pontos de vida dele, porque no fim das contas ele é só a força bruta, e força bruta dá para ser derrubada tranquilamente. O segundo monstro dessa lista, que com toda certeza é melhor que o Empyreano, vamos falar do Lich, que é basicamente uma máquina de dar TPK no grupo. Os Liches são basicamente magos que abraçaram a não-vida e se tornaram imortais. Eles fizeram isso para não ser vulneráveis a doenças e coisas que mortais teriam que lidar, além de poder desenvolver seus planos por décadas, centenas de anos, milênios. Eles são meticulosos, inteligentes, calculistas e, acima de tudo, muito pacientes. E isso é tudo que um vilão precisa para acabar com teu grupo e ser o ápice da felicidade em um final de campanha. Eles são verdadeiras máquinas de guerra, mas de um jeito diferente. Eles não vão estar lá na linha de frente batendo em você. Muito pelo contrário. Na grande maioria das vezes, eles estarão escondidos em seus covis. E o covil de um Lich é algo a ser temido. Eles são extremamente perigosos e, assim, totalmente letais. É muito provável que o seu grupo ou alguns personagens morram antes mesmo de enfrentar o Lich. Isso quando o covil não tem ação própria, tá? Então, assim, boa sorte enfrentando aí. O Lich tem nível de desafio 21 e, assim, ele tem em média 135 de vida, o que não é muita coisa. O problema é tu conseguir chegar nesse desgraçado. Eles possuem diversas resistências, são imunes a muitas condições e são conjuradores completos, ou seja, eles podem conjurar magias de nível 9. O que eu tô dizendo? Começou a luta, jogou a iniciativa, o Lich pode dar um Power Word Kill e o seu personagem morrer e abraço. Aí beleza, o seu grupo foi, depois de muito esforço, acabou com o exército dos Liches, derrotou ele, ganhamos. Não, perdemos, porque ele não morre assim. Quando o Lich morre, a alma dele vai pro filactério. E o que é isso? É basicamente um baúzinho, um local onde ele guarda a alma. Ou seja, enquanto você não destruir a alma do filactério, você não derrota o Lich. Ele aparece depois de 1 de 10 dias. E a dica para mestres que vão utilizar o Lich: abuse muito do covil do Lich. Ele é feito para drenar o máximo de recurso possível dos jogadores. Não tenha dó de colocar umas criaturas horrendas assim, absurda, para eles ficarem com medo de fato e terem que queimar recurso para isso. Quando ele estiver ali no campo de batalha, estiver enfrentando, coloca um monte de minion para os jogadores lidarem, porque é isso que um Lich faz. E aumenta um pouquinho a vida dele, maximiza, porque ele tem muito pouca vida. Mas assim, não tô falando pra você deixar 500, 600 de vida não. Não, deixa uns 200, 250 que já tá de bom tamanho. Até porque já tem muito desafio aí no meio. Se você aumentar demais a vida e o poder, os jogadores não vão ter chance. Usa esses minions assim que já vai resolver. Imagina lá seu jogador chegando, derrubando com tudo, um minion, ele cai, levanta. Pô, deixa o like aí, meu rei. Pelo amor de Deus, eu tô aqui tranquilo, cuidando da minha morte. Você vem e me ferra desse jeito? Ao menos deixa um like aí no canal. Aproveita e se inscreve aí no botão, porque tá tendo um monte de monstro da hora e você não vai perder essa oportunidade de ajudar o Caião e o Rotina, não vai? Agora com licença que daqui a pouco eu tenho que lidar ali com o filactério daquele corno. Ok. E vamos lá pro terceiro monstro dessa lista. Conheçam o Kraken, o deus dos mares. Poucas coisas são tão épicas quanto enfrentar um Kraken. E eu falo por experiência própria. Eu tô arrepiando enquanto eu falo. O meu irmão tá gravando aqui, ele já tá ali também desse jeito. O Kraken é um verdadeiro deus dos mares. Mesmo criaturas aquáticas, marinhas, evitam algumas fendas abissais monstruosas que tem aquele clima sinistro para evitar estar perto da presença dele. No passado, eles eram guerreiros divinos que eram escravos dos deuses e, quando quebraram esse elo de escravidão, se tornaram verdadeiros deuses marítimos. Hoje em dia, eles são cultuados por cultos, padres, clérigos que acreditam que ele pode trazer tanto tempestades, raios, terror e ódio, quanto diversas coisas boas, expectativas excelentes para a região que está ali em volta. Eles são adorados por todos. Mas assim, na real, esse pessoal pode achar o que quiser. O Kraken, ele só tem um objetivo: destruir
tudo que ele vê. Se você tem um Kraken como boss final da sua campanha, na moral, eu te invejo. O seu covil costuma ser em fossas abissais no mais profundo fundo do mar, cheio de embarcações naufragadas e destroços de navios e civilizações antigas. O covil dele tem ações que agem na iniciativa, como criar rodamuinhos, tempestades de raios e outros afins. E existem diversos efeitos regionais que acontecem só do Kraken estar por ali. Ele possui nível de desafio 23, atributos extremamente elevados, pode dar vários ataques num turno, dá dano dobrado em estruturas, é ridículo. Ele também pode, por exemplo, engolir criaturas e causar dano dentro da barriga dele, ou seja, ele tira alguém do combate, deixa tomando dano lá dentro, vocês ficam com um a menos enquanto ele dá dano passivo e destrói tudo que tá na frente. A minha dica de mestre, quando você colocar um Kraken para os seus jogadores enfrentarem, é: utilize o ambiente ao seu redor. Se você quer tornar as coisas realmente catastróficas e difíceis, a primeira coisa que você vai fazer é obrigar os jogadores a enfrentarem um Kraken embaixo d'água, no covil dele. Você conseguiu isso? Agora utilize a tinta que ele expele como ação lendária. Utilize as resistências dele para passar em testes que você julga que vão acabar prejudicando demais ele. Faça-o com que ele enfeitice diversas criaturas marítimas para atacarem os jogadores em conjunto. Isso tudo ferra muito. Utilize as tempestades dele, porque o Kraken é imune à energia elétrica. Isso por si só vai tornar o combate épico de uma forma que você nem imagina. Sem mencionar que você pode soltar aquela frase muito maneira, né? Release the Kraken! Eu sempre quis falar isso. O quarto monstro que vamos falar aqui é um clássico inesquecível, o Dragão Vermelho Ancião. O nome do jogo é Dungeons and Dragons. Você faz várias dungeons ao longo do jogo, nada mais justo do que o boss final da sua campanha ser um Dragão Vermelho Ancião. Eles são egoístas, poderosos, avarentos, eles vivem em altas montanhas, colecionam pilhas de tesouros. Eles até mesmo escravizam outras criaturas e acreditam fielmente que elas fazem parte do tesouro deles. Todas essas criaturas nada mais são do que parte da coleção dele. E o Dragão Vermelho Ancião, ele tem um ego extremamente inflado, e isso é muito legal para um vilão. Ele realmente é normal, ele acredita ser superior a tudo e a todos, até mesmo mais do que os próprios deuses. Eu sou o melhor. Ele possui nível de desafio 24 e ele basicamente faz tudo que um dragão normal do jogo faz, só que com muito mais dano. A sua presença aterradora, de terror, afeta uma área gigantesca, ou seja, só de você estar na presença dele, você pode nem conseguir se aproximar do cara de tanto medo. O sopro de fogo dele dá 26 D6 de dano de fogo, cara. Isso, 26 D6, é muito dano. E é claro, isso sem mencionar o ataque de rabo, as ações lendárias, a patada, ele pode voar entre as ações, é ridículo. Ele pode não ter tanta coisa igual as outras criaturas na ficha. O problema é que o dano dele é massivo, você nem tem chance de revidar. A minha dica de mestre ao você utilizar um dragão ancião vermelho é: faz os jogadores odiarem esse bicho. Faz ele escravizar um povo que eles gostam, faz assim, ele ser um pé no saco, sabe? Utilize outros dragões menores para enfrentar o grupo junto dele. Faça com que os escravos que ele tem tenham que enfrentar os jogadores contra a vontade deles. Tipo, coloca eles pra chorarem, sabe, durante a luta, não querendo fazer isso, mas a morte é pior do que fazer o que ele tá mandando. Use e abusa disso. Dá um pouquinho mais de vida pra ele, e se você quiser chutar o pau da barraca porque é final de campanha eles têm que se virar, faz ele poder conjurar magia de até nono círculo. Aí você vai ver os seus jogadores assim, se borrando de medo mesmo. E o quinto e último monstro desse ranqueado, assim, se eu não falei até agora, é porque ele tá aqui no final, né? Boa sorte se vocês forem enfrentar o Tarrasque, que basicamente é a encarnação do fim. Se o seu mestre colocou um Tarrasque pra vocês enfrentarem de último boss da mesa, eu tenho duas coisas pra te falar. Sim, vai ser épico, memorável e inesquecível. E assim, vai ser também desesperador, agoniante, e você não vai conseguir ficar vivo, eu imagino.
alguém vai morrer. Umas 2 pessoas com certeza vão morrer nessa brincadeira. Dizem as lendas que existem apenas um Tarrasque por planeta no plano material. E eles ficam lá, hibernando, dormindo ao longo de anos, centenas, milênios. Mas quando ele acorda, ele é basicamente uma máquina de cerco imparável que vai destruir tudo que estiver na frente dele. Ele não é uma criatura muito inteligente, o seu único objetivo é andar pra frente e destruir. Ele é a criatura mais poderosa do livro dos monstros, com um nível de dificuldade igual a 30. Ele não é feito para vocês baterem de frente com ele. Não tenta bater de frente com um Tarrasque. Já tô falando aqui. Ele possui vida média de 676, possui imunidade a alguns danos, resistências a diversos tipos de efeitos e condições, sem mencionar algumas coisas bem roubadas. Ele possui uma carapaça mágica que já faz ele ter vantagem em testes e efeitos mágicos. Isso assim, para começar. E essa carapaça mágica, ela também é uma carapaça anti-magia, podendo anular as magias que são lançadas contra ele e, pior, refletir contra você. Não bastasse tudo isso, ele possui presença aterradora, assim, mais de 100 pés, dá dano dobrado em estruturas e veículos de cerco, possui um bônus de ataque de mais 19. Você entende que se ele tirar 2, ele bate 21 em você? 5 ataques em um turno e ele ainda pode te engolir e causar dano ácido a você enquanto você estiver dentro da barriga dele. Tá, Caio, mas se eu for engolido pelo Tarrasque, eu consigo fazer alguma coisa, não é? Claro que consegue. Você precisa causar 60 de dano nele em um único ataque. Ou seja, você tem que bater e dar 60 de dano nele. Aí ele vai fazer um teste de resistência e se ele falhar, ele vomita em você. Que merda! E agora não tem dica de mestre, porque se você é mestre e colocou isso daqui, você é um desalmado, tá? Você é um maldito. Então agora vai dica pro jogador. Vocês não enfrentam isso, entendeu? Assim, não dá pra bater de frente. Vocês vão ter que correr atrás de itens especiais, aliados, vão ter que correr atrás de civilizações que podem ajudar a lidar com ele. Vai ter que ser uma força conjunta pra parar o Tarrasque. 5 sozinho não vai dar certo. Então, se vocês não querem tomar TPK, pensem, utilizem o ambiente, se preparem pra chegada dele e abusem e usem da sua criatividade. Façam isso que talvez vocês tenham uma chance com o Tarrasque. Mas lembre-se sempre, dentro do coração, vocês já sabem, o choro é livre. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, seguir no Rotina de Mestre nas redes sociais. Lá tá tendo bastante conteúdo, tem conteúdo a semana inteira. Dá essa força e é uma forma de você não apenas me ajudar, mas consumir o Rotina de Mestre em outras plataformas. Você gostou desse vídeo? Conheceu esses monstros? Já enfrentou eles? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber qual foi a experiência de vocês com esses monstros. E é claro, se você tá numa campanha de nível mediano ainda, não chegou no final, então eu tenho uma lista de monstros de nível médio para você utilizar em sua mesa. O vídeo tá aqui do lado, tá bem legal, bem da hora, e eu dou dicas de mestre para você também poder aplicar melhor contra os seus jogadores. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, e eu te vejo no próximo nível.